E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcos Saura e eu falo sobre inteligência artificial e tecnologia. E agora eu vou falar sobre a atualização do Eleven Labs que cria diálogos mais realistas para você através de prompt. Bom, se você conhece a ferramenta Eleven Labs, você sabe que ela é de longe a melhor geradora de áudio, né? Ela consegue transformar emoções, ela consegue clonar vozes profissionais e você consegue inclusive ganhar créditos se você disponibiliza sua voz profissional para que outras pessoas usem ela nos seus projetos. Mas eles anunciaram há um tempinho atrás a atualização para a versão 3 Alpha, o V3 Alpha. E o que esse V3 Alpha faz de diferente? Ele tem sentimentos, você consegue conduzir o diálogo ali no prompt e expressar sentimentos, tá? Ele está funcionando em vários idiomas, né? Deixa eu voltar aqui, colocar aqui para vocês verem, ó. Ele está funcionando em mais de 71 idiomas, incluindo o português, tá? E ele tem um resultado espetacular. E eu vou fazer uns testes aqui para mostrar para vocês como que funciona essa versão nova, tá? Então, para a gente comparar, eu vou primeiro gerar aqui, eu vou pegar a voz da Alice, que é uma voz padrão que eles têm aqui, e vou deixar aqui no Multilingual V2. Eu vou deixar esse V2 aqui, que ele tem alta qualidade, para a gente ver como que fica, tá? Vou usar aqui um ChatGPT para gerar um diálogo mesmo. Pronto, aqui, ó, ele gerou pra gente. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto para isso. Pronto, aí vamos copiar aqui e vamos jogar lá com a pontuação bonitinha no Eleven Labs pra gente ver como que ele funciona, né? Eu vou jogar aqui, vou testar ali esse mesmo no Multilingual 2, não vou mexer em nenhuma configuração, vamos ver como é que fica, né? Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto para isso. Então, você vê aí que a gente tem um áudio que ele tá fluido, mas a gente, como humano, a gente percebe que ele não tem as nuances de uma conversa, né? Então, você vê que ele fica meio duro, ela para aqui, ela dá um pouco tempo de espera para fala, né? Então, sabe aquele friozinho na barriga quando você está prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, né? Então, ele tenta entender qual é o sentimento ali, mas ele não consegue, né? Aí você pode, obviamente, fazer mudanças aqui, né? Mudar a velocidade da fala e etc. E testar outros modelos para ver se fica melhor, ou gerar de novo aqui para você ver qual é o resultado que você consegue alcançar, né? Mexer aqui no exagero, né? Na similaridade, estabilidade da voz e tal, e gera de novo. Vamos ver como fica essa segunda versão. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto para isso. Então, esse aqui ficou um pouco melhor, mas ainda a gente percebe que a entonação não é humana, né? Mas de longe é o melhor gerador de voz sintética que a gente tem no mercado, tá? Gosto muito do resultado. Mas aqui, para a versão em português, você tem aí essa V2, a V2.5 e a V2.5 Turbo, né? Que aí elas vão perdendo a qualidade e vão ficando mais baratas, né? Vamos testar aqui, ó, o V2.5 padrão, né? Que é mais barato, vamos lá. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto para isso. Ó, tá aí. Então você vê que ele perde um pouco da qualidade e continua robótico, né? Vamos lá para a versão 2.5 Turbo, que aí ele é 50% mais barato ainda. E vamos ver o que. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto para isso. Pronto, ó, essa versão aqui ela ficou até melhor, tá? Eu gosto mais das pausas. Mas o que eu faço? Normalmente quando eu vou criar uma frase complexa como essa, eu tenho o costume de gerar frase a frase. Então eu geraria aqui, sabe aquele friozinho na barriga quando você está prestes a fazer algo incrível? E paro. Porque daí eu dou o tempo de espera que eu quero, né? De respiração na hora que eu tô fazendo a edição, tá? E aí depois eu
gera o áudio do jeito que eu quero. Mas aqui essa versão ficou um pouco melhor, tá? E aí você tem aqui os controles, né? Velocidade, estabilidade e a similaridade com a voz que foi clonada aqui para fazer a voz da Alice, né? Já se você muda aqui para para a versão 2, não, a versão 2.5, você tem os mesmos comandos, e a versão 2 você tem um pouco mais de comandos, tá vendo? Então a 2.5 Turbo e a 2.5 ela tem menos controles, ó. Tá vendo? Tem 3 aí, ó. Se você vira para a versão 2, você tem um pouco mais de controle, velocidade, estabilidade, similaridade e o exagero, né? Que aí conforme você aumenta, aí a pessoa aumenta e diminui a entonação conforme ela fala, tá? Aí você consegue resultados bons usando ela aqui. Mas eles mudaram isso agora com a versão 3 Alpha, porque o que acontece? A versão 3 Alpha, eu até deixei aberto aqui, a versão 3 Alpha, o que ela tem? Essa aqui é a página de apresentação da versão 3 Alpha, tá? O que ela tem? A versão 3 Alpha, ele tem as tags, tá vendo? Você consegue colocar aqui, ó, os sentimentos que você quer passar, ó, excited, shouting, gritando, né? Então você consegue passar o sentimento que você quer e você consegue mudar a entonação da fala conforme você estiver falando. Ó, esse aqui é um locutor de futebol, um narrador de futebol, de esporte, né? Então você vê que ele tá lá, ele grita e tá excitado, né? Tá descrevendo uma ação, né? E aí depois ele grita, gol, né? E aí essa fala aqui, ela fica animal. Quer ver? Vamos até copiar aqui. We're off under the lights here for this semi-final clash. The stadium buzzing with anticipation. 11 Labs united in their iconic black and white shirts, pushing forward with intent straight from the opening whistle. Driving down the wing, pace to Bernie, skips past one, skips past two. Oh, this is beautiful. One-on-one with the fullback, cuts inside. Oh, that's a lovely bit of footwork. And goal! Oh my goodness, they've done it again! Cara, isso ficou muito bom. Porque assim, você vê que ele tá fazendo a locução igual um narrador, como se estivesse numa ação ali que fosse gerar um gol, gerar uma pontuação, né? E depois ele grita, gol! Oh meu Deus, eles fizeram isso de novo! E ele mantém ali a entonação típica da voz, cara. Isso ficou muito incrível, tá? Aí a gente tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver, vamos ver. Okay, so like, I finally beat level 42 of that game I said I'd quit like a month ago. And then, for the final big scary mega boss, it's just like some cute little bunny rabbit. Cara. I just couldn't do it. It was so cute. Cara, isso ficou muito bom. Ele tem variações das risadas, né? Então tem risada, tem aquela risadinha mais, né, curtinha, tem uma risada histérica e tem uma risada grande, né? Um big laugh. E ela passa isso aqui no texto quando ela tá lendo. Quando ela dá esse giggle aqui, que ela like some cute, ela ri enquanto ela fala, cara, isso aqui tá impressionante, velho. Isso aqui tá impressionante. E aí tem mais outros 2 exemplos aqui. Então qual é a grande sacada aqui agora? Tá aqui pra você testar, tem um campo aqui pra você testar. Acho que aqui ele nem cobra crédito se você quiser testar. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aí, ó, 11labs.io/v3 e você consegue testar aí, ó. Tem até outros idiomas pra você, né? Então se você jogar aqui, ó, tem todos os idiomas que ela atinge, ó. Português, tem português do Brasil? Não tem português do Brasil aqui. Não tem português Brasil aqui. Mas você consegue aí testar sem gastar os seus créditos, tá? E aí você tem aí, ó, as tags que eles sinalizam para você, ó, né? Canta, dá risada, sussurro, né? E etc. E aí se você vem aqui, ó, quando você seleciona a V3 Alpha, você tem aqui, ó, um clique aqui, né? Para chegar numa documentação onde ele explica para você como que funciona, como que você consegue expressar os sentimentos, né, na fala, quais tags você deve adicionar, ó. Tem alguns exemplos de tags aqui, ó, tá vendo? Ó? Todas essas aqui, elas estão treinadas, então você consegue colocar lá e consegue gerar uma fala um pouco mais humanizada, tá? Só que tá incrível, tá? Então você consegue resultados absurdos utilizando essa ferramenta. O que eu percebi aqui nos meus testes? Ele funciona, ele dá os sentimentos, a respiração, né, as risadas e tal, mas ele não funciona muito bem em português. Em inglês ele funciona um pouco melhor. Mas o que está acontecendo aqui, o que eu percebi nos meus testes, é que ele muda muito a voz. Então, assim, para uma voz de uma pessoa que você quer
constância. Tipo, se eu for usar a minha voz para fazer vídeo, que eu faço isso muito usando o Eleven Labs com o HeyGen. Se for usar a minha voz para fazer esse tipo de voz sintética com sentimento, ele não fica muito bom, ele muda muito, né? Ele tem as variações, mas ele muda muito a voz, e aí não compensa. Tá? Mas isso é uma coisa que logo eles vão consertar, logo eles vão corrigir, e a gente vai conseguir ter um resultado excelente aí em pouquíssimo tempo, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Vou pegar esse mesmo texto que a gente tinha aqui, ó, da voz dela, falando, sabe aquele friozinho na barriga que a gente tava usando lá? E vou mandar ele melhorar isso daqui. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Ó, você vê que ele já entendeu qual era o objetivo, né, da frase, o que ela estava tentando falar, e aí ele colocou os sentimentos, ó, ele já tem essa ferramenta aí para você melhorar o seu prompt, tá? Então, ó, ele colocou aí as tags para você gerar o áudio com as expressões e os sentimentos que você quer. Vamos ver como que fica esse resultado aqui, vou gerar. Demora um pouco mais para gerar, tá? Isso é importante você saber. Thoughtful. Sabe aquele friozinho na barriga quando você está prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você está mais do que pronto para isso. Ó, você vê que algumas tags ela não entendeu, a IA não entendeu. Ela pronunciou as tags, né? Tá com sotaque de português de Portugal, tá? Que não é o que a gente quer aqui, né? Pra gente não é muito bom. E não ficou muito bom em algumas partes que tinham ficado boas na outra versão, tá? Na versão 2.5 Turbo, que eu mais gostei. Sabe aquele friozinho na barriga quando você está prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você está mais do que pronto para isso. Ó, essa geração 2, ela ficou melhor, tá? Ela seguiu aqui o que foi solicitado a ela, não falou as tags, né? Não entendeu que as tags eram sentimentos que tinham que ser expressas na fala, mas ela falou muito rápido. Eu achei que falou muito rápido. Mas ela ficou melhor do que a outra versão, tá? Então, você tem essa opção aí de você digitar o prompt da frase que você quer e depois você pede para ele melhorar, né, o teu prompt, e ele vai entender o que você está falando, que você está querendo falar, e vai adicionar essas expressões, né, esses sentimentos, tá? Mas tem uma coisa muito legal que ele faz aqui agora, que é dar a possibilidade de você adicionar pessoas para falar aqui. Então vamos supor aqui, ó, eu quero colocar a Alice falando com outra pessoa. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar falante, né, adicionar personagem. Seleciono aqui uma outra voz, vamos pegar uma voz diferente. Ele já selecionou aqui para mim as melhores vozes para V3, tá? Eu vou pegar aqui uma dessas que não seja dessas amarelinhas, que essas são vozes clonadas. Eu vou pegar o Liam, deixa eu ver o Liam. Vou deixar aqui, vou usar o Liam e vou adicionar um outro personagem aqui. Vou colocar uma outra mulher, vamos ver. Vamos colocar a Laura. Tá aqui, coloquei a Laura. Aí no Liam eu vou colocar um outro diálogo. Deixa eu ver, cadê onde a gente tava aqui pra teste? Cadê? Esse aqui, não. Tá aqui. Boa. Agora, continue esse diálogo para duas outras pessoas. O Liam, um homem, e a Laura. Faça eles interagirem no diálogo inicial que você gerou e quero apenas um diálogo para cada. Quem que é o primeiro que a gente usou aqui? Foi a Alice. A sua frase inicial é da Alice. Crie um diálogo para o Liam, que vai responder a Alice, e depois um diálogo
para a Laura, que vai interagir com as falas dos dois. Os diálogos devem ser lineares e fazer sentido como se fosse uma conversa em tempo real. Lembre que a frase da Laura, da Alice, você já criou. Então, não precisa mais criar nada para ela. Apenas para o Liam e para a Laura. Liam, tá lá, ó. Liam, falou tudo, Alice, mas confesso, dá um medinho, né? E se não der certo? Às vezes parece que o mundo tá girando rápido demais pra acompanhar. Aí a Laura, ei Liam, para com isso. Medo todo mundo sente, a questão é, você vai deixar isso te travar ou vai usar para empurrar pra frente? Bora, a gente tá junto nessa. Então já criou aqui as falas, vamos copiar aqui, vamos jogar lá pra gente ver o que acontece com isso daqui. Aqui, a fala do Liam. E vamos pegar a fala da Laura e vamos jogar lá. Aqui, Laura. E aí a gente vai dar o Enhance V3 Alpha e vamos ver o que sai aqui, tá? Isso aqui é muito bom para você que está criando histórias, precisa de diálogo entre os personagens. Olha, já fez os dois. E ele seguiu aí a ideia, né, o raciocínio do diálogo. Ele refez, né, reviu. Ele revisou tudo o diálogo e entendeu aí quais os sentimentos. Ó, o Liam tá concordando, né, com a Alice. Tá aí, então tem os sentimentos que possivelmente seriam inseridos num diálogo se ele fosse real, tá? E aí vamos ver o que ele faz aqui. Mas então, eu tava falando, esse tipo de coisa aqui é muito bom para você que cria um podcast, para você que cria histórias, que você tem vários personagens falando ao mesmo tempo. Você pode criar a história aqui numa tacada só, né? Você vai só adicionando as pessoas ali, ó, e ele vai deixando você adicionar as pessoas, né? Então você não tem limite, pelo menos não tem um limite visível, né? Mas você pode gerar aí várias frases, várias pessoas falando ao mesmo tempo e aproveitar isso aí na sua animação. Vamos ver como que fica o resultado aqui. Thoughtful. Sabe aquele friozinho na barriga quando você está prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Confident. Você está mais do que pronto para isso. Falou tudo, Alice. Mas, confesso, dá um medinho, né? E se não der certo? Às vezes parece que o mundo tá girando rápido demais para acompanhar. Ei, Liam, para com isso. Medo todo mundo sente. A questão é, você vai deixar isso te travar ou vai usar para te empurrar para frente? Bora, a gente tá junto nessa. Ó, você vê que algumas tags ela entendeu na versão 1, né, geração, ele sempre gera duas, tá? Isso é legal você saber também, porque às vezes uma tá muito boa, a outra tá muito ruim. Essa geração 1 aqui ficou ruim. O sotaque ficou ruim, da Alice, veio português Portugal. Ela leu algumas tags, leu thoughtful, leu acho que confident, leu também. Não entendeu o sentimento, mas ela deu uma respirada aqui, ó. Em Alice Deeply, ela fez isso, né? Isso foi muito legal. O Liam passou, né? Ele conseguiu passar aí todas as suas tags e passou o sentimento, mas também não ficou muito legal. E a Laura ficou um português muito esquisito, parece um gringo tentando falar português. Ficou horrível o da Laura, né? O último. Mas ele tentou colocar os sentimentos aí, essa versão 1 ficou ruim, mas a gente vê que tem um potencial muito bom. Vamos ver aqui a geração 2 se ficou melhor. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto pra isso. Falou tudo, Alice. Mas, confesso, dá um medinho, né? E se não der certo? Às vezes parece que o mundo tá girando rápido demais pra acompanhar. Ei, Liam, para com isso. Medo todo mundo sente. A questão é, você vai deixar isso te travar ou vai usar pra te empurrar pra frente? Bora, a gente tá junto nessa. Você vê que esse daqui, ele leu, né? Ele não leu as tags, né? Ele entendeu que as tags eram sentimentos, mas temos aí o problema de pronúncia, de sotaque e de pontuação.
Vamos fazer uma mudança aqui, vou jogar, ele tá no robusto, vamos jogar bem pro criativo aqui e vamos ver o que sai. Já de novo. Tô gastando aí 488 créditos por geração. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto pra isso. Falou tudo, Alice. Mas, confesso, dá um medinho, né? E se não der certo? Às vezes parece que o mundo tá girando rápido demais pra acompanhar. Ei, Liam, para com isso. Medo todo mundo sente. A questão é, você vai deixar isso te travar ou vai usar pra te empurrar pra frente? Bora, a gente tá junto nessa. Ó, essa versão criativa ficou melhor. Temos alguns problemas de sotaque, mas ela ficou bem mais fluida. Gostei mais, tá? Mas eu senti que a voz mudou um pouco também, tá? Como não são vozes que eu conheço, eu não consigo mensurar. Deixa eu trocar a voz do Liam aqui. Deixa eu ver se eu coloco a minha voz aqui. Aqui, ó. Colocar a minha voz no lugar do Liam e vamos ver o que ela faz aqui. Mas vamos ver a versão 2 antes da gente gerar essa de novo. Thoughtful. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Confident. Você tá mais do que pronto pra isso. Falou tudo, Alice, mas, confesso, dá um medinho, né? E se não der certo? Às vezes, parece que o mundo tá girando rápido demais pra acompanhar. Ei, Liam, para com isso. Medo todo mundo sente. A questão é, você vai deixar isso te travar ou vai usar... Eu vou pausar aqui. Essa outra geração aqui leu as tags, ficou esquisita, teve problema de pronúncia, a versão 1 ficou melhor do que essa, tá? E você vê que ele varia, né? Às vezes a versão 1 fica boa, a versão 2 fica ruim, e às vezes ele troca. E às vezes as duas ficam ruins, tá? Isso acontece também, é normal, né? Vamos agora gerar aqui com a minha voz, e eu vou trocar as vozes aqui da Alice, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, Best Voice for V3, e vou pegar uma dessas aqui que são clonadas, deixa eu ver, Jane. E vamos testar, gerar esse conteúdo aqui, todo mundo falando português de novo pra gente ver se a gente consegue um resultado melhor, tá? E já vou aproveitar e vou pedir pra ele gerar pra mim aqui em inglês. Excelente. Agora, refaça os 3 diálogos em inglês. Vou gerar ali enquanto a gente volta ali pra ver. A gente já tem aqui, a gente já volta lá pra ver como fica. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Ele adicionou uma música, respira cara. fundo, porque o futuro começa agora. Quer saber? Você tá mais do que pronto pra isso. Falou tudo, Alice. Mas, confesso, dá um medinho, né? E se não der certo? Às vezes, parece que o mundo tá girando rápido demais pra acompanhar. Ei, Liam, para com isso. Medo todo mundo sente. A questão é, você vai deixar isso te travar ou vai usar pra te empurrar pra frente? Mas você vê que ele tenta colocar ali uns sentimentos e eu acho que isso ficou legal, tá? Mas ainda, né, é alfa, é um teste, né? Então, assim, é uma versão próxima do lançamento, né? Mas o resultado é interessante. Vamos ver a versão 2 aqui agora. Sabe aquele friozinho na barriga quando você tá prestes a fazer algo incrível? Então, respira fundo, porque o futuro começa agora. E quer saber? Você tá mais do que pronto pra isso. Falou tudo, Alice. Mas, confesso, dá um medinho, né? E se não der certo? Às vezes, parece que o mundo tá girando rápido demais para acompanhar. Ei, Liam, para com isso. Medo todo mundo sente. A questão é, você vai deixar isso te travar ou vai usar pra te empurrar pra frente? Bora, a gente tá junto nessa. Cara, essa versão 2 ela ficou a melhor de todas, tá? Embora tenha mudado muito a minha voz. O que a gente percebe aqui? Que a gente selecionou vozes que são clonagens profissionais, tá? Então isso tem uma diferença.
Quando você faz uma clonagem profissional aqui no Eleven Labs, inclusive é um por conta, para você poder fazer essa clonagem, para mais de uma voz, você precisa ter a conta Plus lá, que custa mais de $1.000 por mês. Mas se você tem uma conta Creator igual a minha aqui, você consegue adicionar uma voz e, logicamente, você adiciona a sua para criar conteúdo e tal. Essa voz aqui profissional, ela tem um acervo maior, você tem que mandar 3 horas de áudio e tal, e aí você consegue um resultado muito bom, tá? Então, assim, eu percebi aqui fazendo teste com vocês que usando vozes que foram clonadas profissionalmente, tem um acervo grande, a gente tem um resultado melhor. E aí ele respira, ele espera, tem uma pausa melhor e o criativo ali também ficou mais brusco, né? E a gente tem pouca opção aqui, ó. É metade ou tudo, ó. Tá vendo? Ou 0, ou mais ou menos, ou tudo, né? Ó, tudo criativo, meio termo, ou tudo robusto. Então a gente só tem essas 3 opções aqui ainda, tá? Mas eu percebi que a gente tem um resultado muito legal aqui se você usar vozes profissionais. Então assim, a minha dica é, se você for usar para fazer algum material, escolha uma das vozes profissionais, tá? Essas vozes profissionais, elas são um pouco mais caras. E como que elas custam mais caro? Você paga mais créditos para usar elas, tá? E ela consome mais créditos, consome mais rápido. Às vezes tem voz aqui que você cobra duas vezes mais o crédito, tá? Então você tem que dar uma olhada nisso na hora que você for escolher a voz, para ver aqui, ó. Aqui tá usando 488 caracteres, não tem diferença do preço das outras vozes que eu tava usando. Mas tem voz que aparece aqui 2 vezes 488, porque a pessoa, ela define qual é o preço da voz dela, né? Quando cria profissional e abre pro mercado utilizar a voz dela, tá? Inclusive tem vozes de atores profissionais aqui, tá? Então é legal você saber isso. Mas vamos fazer o teste aqui agora pra gente fechar e vamos ver como é que fica esse diálogo em inglês. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui a da Alice, né? Que não é mais a Alice, agora é a Jane. Vou adicionar aqui ao Save the Voices. Cadê o meu aqui? Cadê minha voz, gente? Aqui. Vou pegar outra. E vamos ver como que ele se comporta com o inglês, tá? Eu vou adicionar aqui. Qual que era que a gente tá usando? Best Voice for Retreat. Era uma a Hope. Pronto. E vamos colocar aqui a Hope falando essa última frase. Eu vou melhorar os prompts com o melhorador de prompt da Eleven Labs. E aí ele colocou aí, né, as tags que são diferentes das outras tags que tinham sido colocadas e vamos ver o que acontece aqui, cara. Vou deixar ele gerando aqui, vamos ver como que vem. You know that little butterflies in your stomach when you're about to do something amazing? So, take a deep breath, because the future starts now. And you know what? You're more than ready for this. You nailed it, Alice. But honestly, it's kinda scary, right? What if it doesn't work? Sometimes it feels like the world's spinning too fast to keep up. Too fast? Hey, Liam, cut it out. Everyone feels scared. The question is, are you gonna let that hold you back? Or use it to push you forward? Come on, we're in this together. Então, Opa, teve uma risadinha no fim ali. Essa versão ficou melhor, né, do que em português. Tem uma música começando aqui, eu não sei porque tá adicionando música no começo. E no fim, no último diálogo da Hope, aparece uma risada masculina ali, aleatório. Mas ficou um resultado melhor do que em português. Vamos ver a geração 2 para ver se a gente consegue um resultado melhor também. You know that little butterflies in your stomach when you're about to do something amazing? So, take a deep breath, because the future starts now. And you know what? You're more than ready for this. You nailed it, Alice. But honestly, it's kinda scary, right? What if it doesn't work?
sometimes it feels like the world's spinning too fast to keep up. Hey, Liam! Cut it out! Everyone feels scared. The question is, are you gonna let that hold you back, or use it to push you forward? Come on, we're in this together. Pronto. Essa versão aqui ficou melhor ainda, tá? Mas, se você olhar aí a minha voz, ela ficou com um sotaque esquisito no inglês, né? Por quê? Porque o meu acervo eu forneci em português. Então ela é excelente para gravar áudio em português. Você vê que as minhas versões de fala em português ficaram melhores do que a da Jane, da Hope ou dos outros que a gente selecionou lá. Por quê? Porque o meu acervo é português, né? Quando você muda de idioma, ele tenta replicar a tua voz com aquele sotaque, acaba não ficando muito bom, né? Mas acho que é um salto significativo na geração de voz sintética, porque agora a gente consegue colocar os sentimentos e, cara, isso é incrível, né? Vale lembrar que o Eleven Labs ele tem o Voice Changer, né? Que você pode gravar o áudio com a entonação que você quiser e troca a voz por uma outra voz sintética que tem aqui, tá? Eu normalmente uso isso para campanha para meus clientes, que às vezes quer fazer uma locução e não tem locutor, né? Não tem um áudio legal. A gente usa uma voz sintética para colocar e transmitir a entonação. E ela funciona muito bem, tá? Às vezes dá umas engasgada no idioma, no português, né? Por causa daquilo, o acervo em inglês aqui é muito maior do que o português, mas resolve grande parte dos problemas com peças criativas, tá? Mas gostei bastante desse resultado. Essa versão alfa, ela tá em teste até o final de junho, com preço promocional, né? Ela vai custar um pouco mais cara, vai consumir um pouco mais de crédito quando você usar ela, mas eu vejo isso com bons olhos, porque a gente vai ter aí logo um gerador de voz sintética com voz praticamente humana, né? Com sentimentos praticamente humanos. Então isso para você fazer audiobook, para você fazer história, isso aqui é muito bom, porque você coloca ali a entonação que você quer, o sentimento que você quer passar, e ele entende e faz isso, né? Então acho que isso aqui vai ser excelente e vamos ter um resultado muito bom aí nos próximos meses, tá? Bom, eu tenho um curso sobre inteligência artificial, onde eu ensino você passo a passo como usar essas ferramentas para você ganhar dinheiro na internet, né? Para você criar canais dark, para você criar produtos, criar anúncios e fornecer esse tipo de serviço para pessoas que querem utilizar a inteligência artificial na parte criativa dos seus negócios, mas não tem conhecimento para isso, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entrar lá. Entra lá e faça o seu cadastro e vem fazer parte da nossa comunidade e vem criar com a gente conteúdo com inteligência artificial. Bom, é isso. Se você quiser utilizar essa ferramenta para você testar e ver os resultados que você tem, eu vou deixar o link na descrição também, né? Tem esse aqui onde você pode testar lá embaixo, sem gastar crédito, né? Mas aí você tem algumas vozes aí que eles selecionaram aqui, ó, tá vendo? Para você testar. Então você não tem a opção de selecionar vozes suas, né? Como eu fiz ali no meu, tá? Mas para teste serve aqui para você ver se vale a pena ou não você comprar um plano aí da Eleven Labs, tá bom? Beleza, por hoje é só. Valeu, é isso, obrigado e até a próxima. Tchau.